Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso devocional. Bom, hoje eu gostaria de falar, né, quero falar sobre um assunto bastante importante, sobre o lugar onde é que Deus nos coloca, né? Se fosse para dar um tema, né, eu daria que o tema de hoje seria nascidos para influenciar. Como povo de Deus, nós temos a obrigação, né, de influenciar a terra com aquilo que é a cultura do reino de Deus. E muitas das vezes Deus pode nos colocar em lugares, se calhar que são inóspitos para nós, mas o objetivo do Senhor é que nós possamos influenciar, que as pessoas possam ver, né, a nossa luz, e onde havia trevas, haver luz. Bom, o texto que eu gostaria de ler, né, e onde dá a mensagem, justamente no livro de 1 de Samuel. Abra comigo no livro de 1 de Samuel, no capítulo 8, no versículo 4, diz assim: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. A semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Se for a ler o livro de 1 Samuel, você vai perceber que o povo de Israel ele estava na terra prometida, justamente onde ele estava rodeado de outras nações, né? Então, ele estava rodeado de outros povos, jeveus, cananeus, tudo mais. E, e havia uma diferenciação, né, daquilo que era o povo de Israel em relação às outras nações que lá faziam parte. As outras nações, eles tinham vários deuses, né? E o povo de Israel, eles tinham apenas o Senhor como seu único Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, né? O Deus que livrou o povo de Israel lá do deserto. E quando Deus livrou o povo de Israel lá do deserto, Deus ele estabelece o povo de Israel na terra prometida. E o povo de Israel, como o povo de Deus, consequentemente, tinha que ser um povo santo e um povo diferenciado no meio onde eles estavam, né? Então, eles estavam no meio de uma nação, de uma região, tinha nações totalmente pecadoras. Mas nós podemos observar que o povo de Israel, como sendo o povo de Deus, eles não só tinham uma tarefa de adorar a Deus, mas eles tinham uma tarefa de causar um tipo de influência no meio onde eles estavam, né? Porque a partir do momento em que as outras nações, né, pecadoras iriam olhar para o povo de Israel, eles iriam ver que de verdade existe algo diferente no povo de Israel. Porque todas essas nações, eles sacrificavam seus filhos, eles viviam em prostituição, eles não tinham regras totalmente distorcidas, né, da sociedade, né? Só para você ter uma ideia, os filhos dormiam com as mulheres dos seus pais, mãe com filho, pai com filho, não, eram coisas totalmente desproporcionais, mas o povo de Israel era um povo santo, um povo que respeitava os seus pais, os costumes e tudo mais. E uma das coisas que nós podemos perceber é que o povo de Israel, um povo que se calhar poderia trazer uma mentalidade diferente, trazer uma admiração, né, dos outros povos, foi um povo, na verdade, que admirou a maneira de outros povos, ou seja, daqueles que estavam ao seu redor, né? E o texto que nós lemos, por exemplo, você vai perceber que o povo de Israel, ele pede um rei, mas por que eles pediram um rei? A Bíblia vai dizer que eles pediram um rei porque outras nações tinham um rei, ou seja, a semelhança das outras nações, ou seja, a nação que deveria em algum momento trazer um tipo de influência foi a nação que foi influenciada. E isso nos traz uma pequena reflexão, né, nos dias de hoje, porque muitas das vezes o Senhor ele nos coloca em ambiente desfavorável, em ambientes desproporcional, para que nós possamos trazer um tipo de influência, e não só um tipo de influência, um tipo de, como posso dizer, um tipo de referência, né? Em que as pessoas em que vivem naquele mesmo ambiente, as pessoas que vivem de qualquer maneira naquele mesmo ambiente, eles possam olhar para nós e ter um ponto de referência, de partida, para se calhar eles mudarem, eles melhorarem como pessoas, né? E quando o Senhor te coloca num ambiente, pode ser na faculdade, um ambiente, se calhar, do trabalho, um ambiente de qualquer lugar. Você poderia dizer, tipo, não, esse ambiente aqui é muito inóspito, é um ambiente muito assim, não é aquele que eu estou habituado lá na minha terra, na minha zona, tudo mais. Não tem igreja, mas
Deus quer que você permaneça santo naquele mesmo ambiente. Deus quer que você permaneça imutável naquele mesmo ambiente. Deus quer que você seja diferente naquele mesmo ambiente. Deus não quer que você seja influenciado pelo ambiente. Deus quer que você influencie o próprio ambiente. É por isso que a Bíblia fala que nós somos luz e sal do mundo, né? Porque sal, ele não tem nenhum lugar que sal chega, sal não faz a diferença. Então, mesmo que você não pregue o evangelho assim naquele ambiente, você tem que saber só da maneira de você se comportar, só da maneira de você ser. As pessoas vão perceber que você é filho de Deus. E as pessoas, em algum momento, vão te procurar. Bro, como é que eu posso fazer para mudar? Como eu posso fazer, se calhar, para ser como você? O que você tem que nós não temos? Então, as pessoas, eles vão ver a luz de Deus, a luz de Cristo, dentro da nossa vida. Então, nós devemos ter sempre essa noção. O ambiente que Deus nos colocou, Deus quer que nós possamos mudar o ambiente. Deus não quer que nós mudamos com o ambiente. Deus quer que nós possamos mudar. Deus quer que nós sejamos sal, né? Possamos transformar alguma coisa. Talvez você não pode não mudar a vida de milhões de pessoas, mas a vida de uma, duas, três, quatro pessoas. O mundo de quatro pessoas pode mudar justamente pela maneira que você está. Então, se calhar, em algum momento você pode reclamar, né? Tipo, não, eu já estou aqui, o ambiente, mas a palavra do Senhor diz que nós somos luz. E luz, ele tem essa função, né? De clarear o ambiente, tem essa função de onde havia trevas, luz de cima de todas aquelas trevas. Onde havia, no momento em que uma refeição ela é feita, né? O sal ele faz toda a diferença. Se não tiver sal, então você tem que saber que aquela refeição não terá mesmo sentido como tinha antigamente, né? Então, a mensagem, na verdade, que eu tenho para o dia de hoje é esse. Não deixa que o ambiente te transforme. Nós fomos chamados para transformar, para mudar o ambiente. Fomos chamados para, mesmo ambiente desfavorável, as pessoas possam olhar em algum momento, ver nós como ponto de referência, né? Se calhar você está num lugar, né? Em que você está aí, mas não existe nenhum irmão, não existe nenhuma pessoa, se calhar te transferiram para trabalhar em um lugar, mas a tua maneira de se comportar, mesmo que você não pregue o evangelho, as pessoas vão perceber que você é filho da luz. E em algum momento vai haver uma pessoa, se calhar, vai passar por depressão, vai passar por problemas. Essa pessoa vai te procurar porque você é diferente. Ele vai procurar ajuda, se calhar, de Deus. Assim, a única pessoa que pode trazer ajuda é justamente você. Então, toma como reflexão de que nós não somos qualquer pessoa, nós somos luz. Então, como luz, temos a função de fazer a diferença. Como sal, temos a função de fazer a diferença.